Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O joio separando do trigo. Não chore, é preciso que isto aconteça. Esta foi uma palavra que veio na minha mente. Não chore, é preciso que isto aconteça. O joio está se separando do trigo. É muito triste para um católico que em toda a sua vida acreditou na unidade da igreja, só via santidade em padres, bispos e papas. Em toda a minha vida, só via santidade no papa, bispos e padres. Mas agora, mesmo tendo ainda muitos padres e bispos verdadeiros, conservador da doutrina de Jesus Cristo, mas também tem muitos padres e bispos vermelhos, esquerdistas, falsos, que celebram juntos e estão traindo Jesus Cristo e sua igreja. Esta igreja está em saída para uma nova religião sinodal, universal, anticristã. É o joio separando do trigo. Eu participo dessas celebrações tão lindas, mas com muita tristeza de saber que ali, naquela celebração tão santa, tem uma grande parte de padres e bispos celebrando, padre e bispo traindo Jesus. Eu participo dessa celebração tão lindas, mas com muita tristeza, de saber que ali, naquela celebração tão santa, tem uma grande quantidade de padres e bispos traindo Jesus e sua igreja, destruindo a fé dos fiéis. Isso para mim é muito triste. Ver que eles estão a serviço da nova ordem mundial comunista. Estão servindo a fera. O próprio João diz no Apocalipse: vi duas feras. Uma saída do mar, a primeira, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja no Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e 12. Vi depois, João disse, vi depois surgir da terra outra fera. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. E esta está a serviço da primeira fera. Estabelece por toda parte a autoridade desta, fazendo a terra inteira adorar a primeira fera. Isso já está acontecendo nos nossos tempos. A primeira fera saída do mar, o mar aqui representa povo. O mar representa povo, águas representa povo, que é o poderio econômico comunista da nova ordem mundial, que vai revelar o anticristo. A segunda fera que está a serviço desta parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Esta é o poder religioso da igreja, que está levando seus fiéis a adorar a primeira fera, que é o anticristo. Os 2 maiores poderes do mundo se unem para dominar a terra. Os 2 maiores poderes do mundo, econômico e religioso, se unem
unem um ao outro para dominar toda a terra. É o poderio econômico e o poderio religioso. O Papa já tem uma nova religião universal mundial assinada e preparada para ser lançada a qualquer hora. É uma religião anticristã, feita em acordo com os inimigos dos cristãos, que são os islâmicos, judeus e outros. E nós, católicos, que pretendemos ser fiel a Cristo e sua doutrina verdadeira igreja, vamos sofrer perseguições, como foi no começo da igreja primitiva, pobre, perseguida e martirizada. Esta igreja em saída para uma nova religião vai forçar-nos a segui-los, a ponto de se tornar nossos inimigos, para aqueles que negar segui-los. Vão nos expulsar dos seus templos, levando todas as suas riquezas que a igreja possui. Vão privatizar todas as catedrais do mundo. Se quisermos ser fiéis a Jesus Cristo e sua igreja, teremos que sujeitar a uma igreja pobre, sem teto, e correr o risco de ser decapitado para defender a nossa fé em Cristo. Disse Jesus: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Do contrário, meus irmãos, vão ser todos queimados com fogo descido do céu. É o destino do joio separado do trigo. Veja o Evangelho, parábola do joio e do trigo. Segundo Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Deixai os dois crescer juntos até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo em meu celeiro. Mateus capítulo 3, versículo 24 a 30. Deus não castiga o justo por causa do ímpio. Deus nunca castigou o justo junto com o ímpio. Sempre ele separa para depois castigar. E agora está separando o joio do trigo para ser castigado. Deus não castiga o justo por causa do ímpio. Primeiro ele separa, como fez com Ló e suas duas filhas. Deus enviou 2 anjos à casa de Ló e retirou da cidade de Sodoma e Gomorra para depois lançar fogo àquela cidade corrompida. Está no livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 12 a 17. Eu fico muito triste porque ninguém quer saber de nada. Vou contar a verdade, o que aconteceu comigo. Isto aconteceu comigo. No mês de outubro de 2019, não sei se todos sabem, poucos que sabem do que aconteceu no Vaticano. Em outubro de 2019, assim foi. Acontecia, nesta época, o Sínodo da Amazônia no Vaticano. Eu acompanhei tudo através da internet. Lá foi realizado tantas heresias que me deixou perplexo. Lá a igreja foi consagrada à Mãe Terra, na praça da Igreja do Vaticano, representada por uma mulher nua, feita em uma escultura de madeira, com o nome de Pachamama. Consagrar a igreja a esta Pachamama, a uma estátua de uma mulher nua, uma estátua esculpida em uma tábua,
em uma madeira. Depois foi levada essa estátua, depois da bênção lá, da consagração lá na praça, foi levada e introduzida na igreja do Vaticano em procissão, carregada pelos cardeais. Isto, a maior heresia que poderia acontecer na igreja. Como pode Deus usar uma coisa dessa? Mãe Terra, Pachamama. Com muita tristeza que analisei tudo isto que aconteceu. Foi com muita tristeza que eu vi tudo isso que aconteceu. Nisto Deus me deu uma inspiração de discernimento e de entender tudo o que aconteceu e vai acontecer, devido à minha pequenez. Por causa da minha pequenez, de eu ser pequeno, sou um insignificante, Deus me revelou tudo o que já aconteceu até agora e vai acontecer. Deus me revelou tudo o que já aconteceu e vai acontecer até o fim dos tempos, com a grande tribulação. Depois de tudo que aconteceu lá no Sínodo do Vaticano, realizado no do dia 2 a 26 de outubro de 2019, que todos os cardeais participaram e assinaram um pacto das catacumbas, um pacto das catacumbas, e deixaram marcado para um encontro no mesmo local, Vaticano, um encontro para o dia 14 de maio de 2020, para lá assinar, para uma assinatura de um pacto global que houvesse para o mundo um só governo, uma só religião e uma só educação. Isto era para ter acontecido no dia 14 de maio de 2020, mas Deus quis adiar mais um pouco esse encontro, mandando a pandemia do coronavírus que fechou o mundo inteiro, e não foi possível realizar esse pacto satânico de acordo de entregar o poder da igreja na mão dos comunistas da nova ordem mundial. Deus quis adiar esse encontro, mandou a pandemia e fechou tudo. Isso foi um pré-aviso do que vai acontecer futuramente. Deus já fez assim um pré-aviso do que vai acontecer futuramente muito rápido. As igrejas serão fechadas. E eu já com muitas preocupações e tristeza que estava com esta situação de nossa situação da igreja, ainda em 2020 foi armado um presépio na porta da nossa igreja aqui em Cambuí. Depois de tudo que aconteceu lá no Vaticano, de eu ficar preocupado e triste com o que tinha acontecido, com as heresias que aconteceu no Vaticano, em 2019, quando foi no 2020, antes do Natal, foi armado um presépio na porta da nossa igreja aqui em Cambuí, tão horrível que só representava morte, coberto com um pano preto e uma mangueira de aspirador que vinha lá de cima, onde deveria estar a estrela de Natal. Estava uma mangueira de aspirador. Esta mangueira representava ali alguém morrendo. E na escada da igreja, subindo a escada, cruzes dos dois lados, como um cemitério, como se fosse ali um cemitério. Quando eu olhei, vi com muita tristeza que não era um presépio que estava esperando o nascimento do menino Jesus. Fiquei assustado e traumatizado por vários dias. E eu que já estava abalado com as heresias que aconteceram no Vaticano em outubro passado, me despenquei em um choro. Despenquei uma crise de choro. Ainda bem que eu estava sozinho. Saí dali chorando, entrei na igreja, que também não havia ninguém,
Fui direto à capela do Santíssimo, ajoelhei, ainda chorando. Nesta hora, me veio na minha mente uma voz que dizia assim: não chore, é preciso que isto aconteça. Eu escutei uma voz na minha mente, vinda de Deus, dizendo: não chore, é preciso que isto aconteça. Eu refleti e entendi que era uma mensagem de Jesus que falava através do Espírito Santo ou de alguns anjos. É preciso que eu entendi isso. É preciso que, essa voz falava, é preciso que eu dê lugar ao inimigo para a purificação dos pecados desta humanidade pecadora. Por isso, não chore, que é preciso que isto aconteça. Também no Evangelho de Mateus a gente encontra lá que isto é preciso que isto aconteça. Fui para a minha casa, peguei a Bíblia, lendo o Apocalipse, encontrei essa palavra escrita. Capítulo 17, Apocalipse capítulo 17 e versículo 17. Peguei a Bíblia, lendo o Apocalipse, encontrei esta palavra que confirmou aquilo que dizia acima. A palavra no Apocalipse, capítulo 17, versículo 17. Lá está escrito: pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar a sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Deus já entrou em acordo e já entregou o seu poder, a sua autoridade ao inimigo, até que se cumpra a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Vamos ver aqui no Salmo 110, que nós encontramos qual será essa palavra de Deus que vai pôr fim em toda essa maldade que vai acontecer. Salmo 110, Salmo capítulo 110, versículo 1. Aqui se cumpre as palavras de Deus que está acima. Lá no Salmo 110 está escrito: Javé disse ao meu Senhor, foi Davi que escreveu o Salmo, Davi disse assim: o meu Deus, Javé, disse ao meu Senhor, que é Jesus Cristo, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, capítulo 110, versículo 1. Aqui a gente vê realizar o fim dos tempos. Vai chegar o dia que Deus vai essa maldade do mundo que está hoje, esse joio saindo do meio do trigo, vai ser queimado, do mesmo tempo que diz na parábola do joio. Ele vai ser queimado, Deus vai limpar o mal da terra, todos os inimigos de Cristo ele vai colocar debaixo dos pés de Jesus Cristo. Isto é o que vai acontecer nessa tribulação que está prevista. Aqui se cumpre a palavra de Deus que está no texto acima. Aqui cumpre a palavra de Deus. Deus disse assim: até que se cumpra a palavra de Deus. Então, para cumprir a palavra de Deus vai ser com esta aqui. Pois Deus, Javé disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando Cristo ressuscitou, chegou junto de Deus, Deus disse a ele: senta aqui, fica tranquilo, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso vai ser a última palavra de Deus. Isso vai ser a última ação de Deus na terra. Colocar todos os inimigos e acorrentar o demônio e colocar todos os teus inimigos debaixo dos pés. Basta refletir um pouco que entenderá o que está acontecendo e vai acontecer. Se todo mundo refletisse um pouquinho e procurasse leitura bastante e pesquisas, saberia o que está acontecendo. Mas o povo não quer saber, não. Deus já entregou sua autoridade à fera para separar o bom dos maus, o justo dos injustos, o joio do trigo.
Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30. Lá está escrito: Deus entregou sua autoridade ao inimigo a fim de separar o joio para ser queimado. Nisto Deus Pai coloca todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus Cristo. Isso já está acontecendo. Por isso, meus irmãos e irmãs católicos, estejam preparados, pois o tempo da tribulação prevista por Jesus Cristo vai acontecer logo após o falecimento ou a renúncia do Papa Francisco, porque apesar de ele ter preparado a nova religião e o caminho para o anticristo, ainda é ele que está segurando esta igreja. Vou ler de novo, vou falar de novo, fica bem claro. Por isso, meus irmãos e irmãs católicos, estejam preparados, pois o tempo da tribulação prevista por Jesus Cristo vai acontecer logo após o falecimento ou a renúncia do Papa Francisco. Porque, apesar de ele mesmo ter preparado a nova religião anticristã e o caminho para o anticristo, ainda é ele que está segurando a igreja até hoje. Reze pelo Papa Francisco e pelos católicos que não venham a perder a fé. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Vai ser muito doloroso os acontecimentos do fim dos tempos, mas é preciso que isto aconteça. É preciso que isto aconteça, porque a angústia será tão grande como nunca houve desde a criação do mundo até agora, e nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Sendo assim, é preciso que isto aconteça. É pelos os escolhidos que esses fim dos tempos vai ser sofrido e abreviado. Deus é justiça. Mas depois daqueles dias, o sol da justiça de Deus brilhará. Depois daqueles dias, isso é confortável. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Depois para aquele que perseverar até o fim. Depois daqueles dias, o sol da justiça brilhará para sempre. A todos que perseverarem até o fim, esses serão salvos. A igreja vai morrer, mas ressuscitará, pequena, pura e santa. A vitória final é de Jesus Cristo e daquele que perseverar até o fim. Amém. Aqui fica essas minhas pequenas considerações sobre o que está acontecendo e vai acontecer. Reze pelo Papa, reze pela igreja, porque o que está acontecendo na igreja é muito triste. Ver a separação da igreja. Hoje, numa celebração, tem uma quantidade de padres e bispos que são conservadores da verdadeira doutrina de Cristo, da doutrina de 2000 anos, e tem os outros que estão negando os 2000 anos de cristianismo. Essa nova religião. Eu acho que o Papa não vai ter coragem de publicar, porque nega toda a doutrina da igreja pregada desde o seu começo até hoje. Essa religião ela é anticristã porque ela é feita junto com os muçulmanos, islâmicos, judeus, que são inimigos de Cristo. Eles não aceitaram o Cristo até hoje. Então, só se acontecer um milagre deles converter para o cristianismo, mas não é possível. Não acredito. Eles não vão aceitar uma religião junto com o Papa, junto com o cristianismo, uma religião cristã que vai ficar celebrando em nome de Cristo a mesma coisa. Não. O que nós vemos hoje é uma igreja parada. Tem uma palavra na Bíblia também que diz, no capítulo 3, que diz assim: conheço o teu comportamento, tu parece vivo, passa por vivo, mas está morto. Então essa igreja está patinando no seu evangelho. Ela fica patinando, enganando os católicos. Não é capaz que prossiga com
como uma autonomia de salvação das almas. Hoje não fala mais de salvação das almas e conversão dos pecados e coisa. Hoje fala só de essa religião está levando para o lado da religião sinodal, que só tira o Cristo do centro e coloca o homem. É uma religião puramente humana. Vai ser muito boa para viver, mas não servirá para morrer. Porque é uma religião sem Deus, sem pecado, é a coisa melhor para viver nesse mundo. Essa religião, nova religião que está para vir. Mas só que é uma religião sem Deus. E sem Deus não há felicidade, não há salvação. Não há felicidade, nem há salvação. Bom, boa noite, fica com Deus.